Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá do outro lado da tela. E aí, pessoal, beleza? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Vozes do Coração. E hoje, o episódio é em dose dupla. A gente tá com convidado... Eu vou colocar a câmera pra eles. Vamos lá. É isso. Nosso lado direito, Verona. Nosso lado esquerdo, o Alan. Eu nem sei por que eu fiz isso, porque tá meio óbvio, né? Mas tudo bem. Gente, prazer ter vocês com a gente. Obrigado por aceitar esse convite. Maravilhoso. Eu tô com uma mistura de fã com amizade, sei lá, porque, né? Tem a irmã da Verona que a gente conhece muito bem. Ei, gente boa. Obrigado, Verônica, pelo papo também. Mas é isso. Sejam bem-vindos. Eu já vi que eu cortei vocês. Pode falar. Muito obrigado. Não, obrigada. Eu que agradeço muito o convite. Prazer. Bom, eu vou pôr a câmera na geral. Eu tô meio atrapalhado com essa coisa que é uma dinâmica muito nova, que eu tô aqui nem criança. É o seguinte, nós temos hoje para falar da história de vida aqui do Alan, da Verona, né, a jornada de vida deles. Provavelmente a gente pode entrar, se eles quiserem, aí na jornada de vida dos dois. Mas, fala para mim, tem mais uma coisa que de repente vai entrar na conversa aí, que é um projeto de vocês que vocês estão levando aí pro Brasil. Como é que chama mesmo? A Casa do Mestre. Que coisa maravilhosa. O que é a Casa do Mestre? A Casa do Mestre foi uma iniciativa nossa para facilitar o acesso das pessoas ao RPG. Então é uma maneira de fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse jogo, a esse hobby, facilitar pessoas que nunca tiveram absolutamente nenhum contato a entender como o jogo funciona. A gente simplifica as regras. Enfim, a gente tenta fazer com que essa experiência seja mais imersiva e ainda mais divertida para essas novas gerações que estão aí. É isso. Eu vou colocar na geral porque eu tenho que explicar uma coisa. Com perdão da brincadeira, mas ó, é o seguinte, o que a Verônica, ela tortura dos pacientes no RPG dela, esse aqui é de diversão, entendeu? Então a Verônica tortura, aí eles vêm aqui e relaxam. Então o RPG da Verônica, ele já é mais, vamos dizer, mais duro, mais complexo, né? Mais dolorido. Esse aqui já é pra tranquilidade, pra paz. Eu acho que vale falar um pouquinho o que é o RPG, né? Pra quem não conhece, ele é o Role Play Game, né? Ele é um jogo de interpretação de personagens, né? Então você tem algumas mecânicas. Eu brinco que ele é a intersecção do teatro com o jogo de tabuleiro, né? Então você é um personagem, você interpreta o personagem, tem os seus poderes, suas histórias, seus objetivos, só que você tem mecânicas de jogo, né? Você tem dados, você tem cartas, você tem movimentação tática num tabuleiro. Então ele une essas duas características, esses dois universos. E aí, cara, é um hobby aí que eu tô mais de 30 anos nesse espaço. Eu amo muito de paixão. Nosso lema é RPG feito com amor, né? Então a gente ama muito, desde cada miniaturinha que a gente pinta, cada cartinha que a gente faz. E aí eu acho que a gente, com a Casa do Mestre, a gente começou a tirar ele da casa do mestre, né, de casa, e a gente começou a levar pra fora. E tem tido uma boa aceitação, assim, o pessoal vem gostando bastante. Maravilhoso. Vou jogar aqui na geral, porque eu tô que nem criança hoje. Isso aqui é... Primeiro, aliás, eu tava te comentando, né, da questão da Forbidden e tal. Pô, eu comecei a brincar com isso, eu tinha 13 anos. Tô com 41. É isso. Então eu tô igual criança. Então, Verona, então, Alan, tem uma música do grande Raul Seixas, que é intitulada Coisas do Coração. Uhum. Ela fala mais ou menos assim no início. Deixa eu achar ela aqui, peraí. Vamos lá. Vou pôr pra vocês aqui. A câmera tá em vocês, hein? Vamos lá. Quando o navio finalmente alcançar a terra e o mastro da nossa bandeira se enterrar no chão, eu vou poder pegar em sua mão, falar de coisas que eu não disse ainda não. Vozes do Coração. Alan, Verona, nosso canal, as protagonistas são as vozes do coração. E pra vocês, são vozes ou são coisas? E por quê? Agora vamos fazer o seguinte. Primeira vez, os dois, vocês vão decidir aí. Um responde, os dois... Eu, por mim, ouviria os dois. Tá. O que vocês acham? Não, vai lá.
Cara, eu acho que são vozes. São vozes. E o que eu sinto muito, assim, principalmente o que a gente vai falar de RPG, é você compartilhar. Então, é a voz, ela fala. A vontade de narrar histórias, de trazer esses universos à vida, ela é tão forte que ela quer sair, né? Ela quer sair, ela quer se projetar e conseguir compartilhar isso com o maior número de pessoas, assim. Essa música me toca nesse lado. Maravilhoso. E você, Verona? O que você acha? Cara, eu super concordo com a Alan, assim, trazendo também para essa ideia do RPG, né? Eu acho que o RPG ele tem muito esse lugar da gente colocar para fora uma vontade interna nossa, um desejo nosso de viver uma grande aventura, que também está muito ligado com o teatro, né? Essa possibilidade de você viver personagens diferentes, de coisas que você provavelmente nunca viveria na sua vida, de viver sentimentos que talvez você nunca viveria. Então, acho que é um pouco isso, assim, essa vontade de colocar para fora as nossas vontades, os nossos sentimentos. Que é isso. Legal. Muito obrigado. Prazer. É o seguinte, eu vou partir para os agradecimentos, vou entrar aí numa palavra rápida sobre nossos apoiadores e a gente volta a conversar. Bora. Tá? Então vamos lá, vou pôr a câmera em mim aqui, porque chegou a hora dos bons e velhos agradecimentos. Então, primeiramente, a Deus, como eu sempre digo, para mim é Deus, grande arquiteto, o cósmico. Eu não sei no que você acredita, mas para mim é Deus. Agradecer vocês que nos acompanham aí sempre com esse carinho imenso. E eu acredito que vai ter muito mais gente hoje com a Casa do Mestre presente. Vai ser muito legal. Queria agradecer a família do Raul Seixas e seus parceiros pela autorização. Agradecer minha família pequena. Agradecer aos irmãos Alex Pereira, ao Diego, ao Franklin. Agradecer aos fratres Alexandre Castilha, ao Xingai. Agradecer ao frater Fábio Luiz, que está aqui na produção me auxiliando sempre aí agora. Obrigado, Fábio. Agradecer também aos demais fratres e sorores. Agradecer a soror Verônica também, sem esquecer dela, que hoje é especial. E agradecer também aos irmãos e irmãs da via cardíaca e todos aos irmãos das colunas reconhecidas que fazem parte da minha vida, legal? Pessoal, e sem esquecer de agradecer a todos aqueles que, assim como a Casa do Mestre, me incluíram nesse meio cultural desse lugar maravilhoso que a gente chama de Brasil, beleza? É o seguinte, agora a gente vai partir para falar dos patrocinadores e apoiadores do canal. Eu vou fazer um breve resumo aqui e a gente faz um novo comentário a respeito dos nossos patrocinadores aí de novo no decorrer do episódio. Mas resumidamente nós temos aqui o Dr. Edson Milton, médico que atua com nutrologia e saúde integrativa com foco em emagrecimento. Doutora Ana Flávia, médica que atua na dermatologia clínica, estética e tricologia, saúde capilar. O Felipe Brizola, gigante especialista em compra e venda de veículos do grupo T-Line. E a House Shining São Caetano do Sul, que é a empresa de serviços de limpeza residencial e comercial na região de São Caetano do Sul e ABC Paulista. Além da Sandálias Val, sandália para mulher que gosta, aí, noiva, ou mulher que vai para piscina. Geralmente tem para homem também, mas geralmente é a mulherada que gosta. E da Florali, sabonetes veganos, perfumes, odorizador de ambiente. Sabonete todo sem tratamento químico, sem nada disso. Mas, lembrando, o Florali, salvo engano, aí são, acho que o pedido mínimo hoje está em 16 sabonetes. Mas a gente vai falando. Na descrição do episódio aqui vai ter o contato de cada um, o Instagram de cada um, beleza? E é o seguinte, vamos começar? Deixa eu pôr a câmera aqui para eles. Vamos tentar fazer direitinho. Então, que igual que é, meu Deus, vamos para cima. Gente, vamos lá. Então, Alan, Verona, conta pra gente quem são vocês. Quem são vocês? Quem foram vocês? Quem vocês esperam ser no futuro? Conta pra gente o que molda a jornada de vocês, o que trouxe vocês até aqui e o que tá guardado aí dentro, que é o que a gente deseja ouvir no podcast. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos começar por quem foi a Verona, quem foi o Alan e depois tá na mão de vocês. Boa, muito bem. Bom, eu
Eu sou paulistana, nasci e cresci aqui na cidade de São Paulo, mas a minha família inteira é nordestina, minha família inteira é pernambucana. Meu avô era sanfoneiro, então eu cresci muito imersa em arte, assim, principalmente com a dança. Então eu comecei desde muito pequena a querer ser uma grande bailarina, assim, cheguei a cheguei a estudar ballet clássico há alguns anos, mas a vida acabou me levando para outros lugares, assim, eu sempre gostei muito de ler também, e acabei me envolvendo mais com as artes da escrita, quis me formar em letras, para poder trabalhar com línguas. Sempre gostei muito de línguas, eu tenho uma facilidade muito grande em aprender línguas. E aí acabei indo por esse lugar, assim. Mas é engraçado porque a dança, quando a arte está na gente, ela tenta alcançar de alguma maneira, assim. Então, mesmo saindo de São Paulo, eu fiz faculdade na Unesp, então eu tive que ir para o interior para fazer faculdade. E aí acabei me envolvendo com a dança, com as danças árabes lá. E foi onde eu consegui acessar a dança em um lugar profissional mesmo, assim. E aí eu entrei um pouco de cabeça. E aí, a partir daí, eu comecei a lidar com essa vida dupla já. De ter que ter um trabalho e estudar algo que de fato tinha uma remuneração muito significativa para mim, mas também fazer com que isso ajudasse o meu hobby, aquilo que de fato mexia com o meu coração, que é a dança, que é a arte. E aí passei muitos anos da minha vida nesses dois lugares, assim, tentando seguir a minha vida como professora de idiomas, que foi a minha formação. Mas também fui crescendo muito na dança, virei coreógrafa, participei de muitas companhias de dança, tive uma companhia com outras 2 bailarinas. Cresci muito, assim, nesse lugar. E aí, chegando a pandemia, eu acho que eu comecei a entender... Ai, tô falando já muito antes, né? Era pra eu falar só mais é sua jornada aqui pra isso. Depois eu vou te cortar que eu vi uma pergunta, mas vamos embora. Avancei muito. Mas eu acho que a pandemia fez isso com muitas pessoas, assim, fez a gente refletir o que a gente de fato quer fazer, o que faz sentido a gente fazer. Eu perdi o meu avô durante a pandemia, foi um processo muito, muito delicado, assim, e acho que também me colocou de cara com essa fragilidade da vida, o quanto é importante a gente fazer o que de fato a gente gosta, porque a gente não sabe de fato quanto tempo a gente tem aqui, então me colocou muito nesse lugar de querer fazer algo que eu de fato sempre quis fazer. E no fundo o que eu sempre quis fazer foi teatro. Desde muito pequena, eu me envolvia com a dança, mas teatro era algo que sempre ficou escondido no coração, assim, que eu queria muito, muito, muito fazer. E aí, durante a pandemia, eu tive a oportunidade de fazer teatro, me formar como atriz. E aí, isso abriu muitas portas para que eu pudesse ter mais bagagem para trabalhar com produção cultural, que é o que eu faço hoje, que é a minha paixão, assim, é poder juntar minha carreira que eu já tinha na dança, poder juntar o meu conhecimento na dança, o meu conhecimento que eu obtive através dos cursos que eu fiz, teatrais, juntar tudo isso e poder fazer uma grande intersecção, assim, trabalhar em múltiplas áreas dentro da arte e fazer isso dar certo. E é assim que a gente vai chegar no RPG, assim, foi uma maneira múltipla de usar os meus talentos, os talentos do Alan, e fazer tudo isso se transformar no que é a Casa do Mestre hoje. Ah, que delícia isso aí. Resumo. Arte pura, né, velho? Que da hora. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Eu vou jogar aqui a câmera na geral um pouquinho. Você falou do Alan, você já me trouxe outra pergunta, né? Mas vamos lá. Só uma curiosidade, porque aí você me lembrou bem que realmente a Verônica falou da família pernambucana, do sanfoneiro. Agora, assim, a dança você acabou fazendo sozinha ou alguma vez vocês fizeram juntas, você e a sua irmã? Eu comecei por causa dela.
Porque, assim, tudo que a Verônica fazia, eu também queria fazer. Eu era aquela irmã pentelha, sabe? Ah, que Tudo da que a Verônica fazia, eu queria fazer também. E aí, ela começou a fazer balé, e aí eu fiquei encantada com ela fazendo balé, também queria fazer, aí enchi o saco de todo mundo que eu queria fazer também. E aí foi ela que me trouxe pra esse lugar dançante ainda mais, né? Porque é isso, a gente sempre dançou em casa, a gente aprendeu a tocar os instrumentos de forró desde muito pequenos. Eu toco triângulo, a Verônica toca zabumba. Que demais. Então a gente se acostumou muito com esse lugar musical mesmo, né? Mas a dança foi ela que me trouxe, foi ela que me Ela te me enfiou também no. instigou, que me instigou. Te enfiou no flamenco também? O flamenco eu já tinha feito umas aulas antes. tentou. Ela eu já tinha feito algumas aulas antes de flamenco, mas é engraçado porque desde a época do balé, a gente já era bem novinha, a Verônica já gostava, ela já tinha uma coisa com o flamenco desde muito nova, assim. Porque é um lugar muito mais forte, né? Um lugar de pé no chão, muita cara da Verônica, assim, de ser muito decidida. Então eu cheguei a fazer flamenco, mas fiz um tempinho depois, assim. Ela já dava esses indícios de que essa era a modalidade dela desde novinha já. Da hora. Deixa eu jogar aqui na geral de novo, vamos lá, que eu ia te perguntar da tua jornada aí, você resumiu bem ela, mas o momento que você conecta a tua jornada com a do Alan. Aí eu não sei se você prefere falar ou se o Alan prefere falar a jornada dele e depois vocês juntos comentam a jornada, a hora que conecta as duas almas. Boa, pode ser. Ou o que a gente chama, né, Pode Fábio? ser. Personalidade e alma. Pode ser. Deixa pode ela ser. contar, vai lá. Cara, o meu R, ele me denuncia, né? Eu sou do interior de São Paulo, sou de São José dos Campos, mas a minha família toda é de Ilhabela. Tá? Minha mãe de Ilhabela, minha falecida avó de Ilhabela, minhas tias são de Ilhabela, meus primos são de Ilhabela. Meu avô era um pescador, né? Então eu tenho muita essa conexão com o mar, assim. Minha mãe veio para São José para trabalhar e aí acabou criando a vida dela ali, né? Então eu cresci ali no interior de São Paulo. Aconteceu um fato na minha vida, eu tive um abandono paterno no começo ali e foi muito engraçado, porque isso casa com a história do RPG. Né? Eu morava em Lorena, eu morei, cara, sei lá, em umas 26 casas, assim, ao longo da minha vida. Eu fui mudando muito, muito, assim, né? Então, na hora que eu venho pra São José, eu nasço em São José, vou pra Taubaté, vou pra Caçapava, Jacareí, depois volto pra... Na hora que eu volto, eu tenho uns 8 anos. E aí, meus pais tinham recém-separados, né? Depois disso, meu pai foi se afastando. E aí, eu era um garoto muito, muito raivoso. Muito bravo, assim, e tal. E aí, eu lembro que eu conheci um amigo meu, Thiago Barabás, um grande amigo meu, que ele me apresentou RPG. E eu lembro que, cara, a gente tinha uns brinquedos, assim, em casa, e não tinha dado nada. Ele começou a mestrar com os brinquedos que tinha, e começou a criar uma história. Cara, e aquilo abriu uma conexão muito grande na minha vida, assim, que era poder... como é que você... Eu sempre criei muita história. Sempre criava histórias, brincadeiras, mas eu nunca tinha um artefato pra você tirar essas histórias e conseguir narrar elas pra outras pessoas. Então, assim que eu conheci o RPG, foi aos 8 anos de idade. E aí eu sempre joguei de bárbaro, eu jogava Dungeons and Dragons, sempre joguei bárbaro, né? Então, foi era um artefato que me ajudava a exprimir a minha... projetava. O bárbaro, ele é um guerreiro que usa a fúria como a sua arma principal, né? Então, linkava muito ali com o que eu tinha. Então, passei minha infância em São José, adorei. Eu joguei, acho que a mesma campanha por 10 anos, né? Então, a gente foi do nível 1 ao nível 15. Tava eu, meu irmão e um colega, o Pio. E assim, eu fiz diversas coisas, cara. Eu fui treinar judô, tive banda. E aí, chegou o momento da faculdade. Falei assim, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não sei. Falei assim, cara, eu vou fazer um curso mais genérico. E depois eu vejo o que eu faço. E aí eu fui pra engenharia. Falei assim, cara, depois eu decido o que eu faço. Entrei no curso de engenharia, vim pra São Paulo pra estudar. E aí que eu comecei a mestrar. Eu trouxe o RPG comigo pra São Paulo, né? Então eu morei numa república aqui ali perto do Butantã. E aí eu comecei a mestrar ali pra amigos e tal. Então eu comecei a sair do mundo do jogador pra ir pro mundo do mestre. Que é uma outra transição. A gente jogava Dungeons & Dragons
3.5, né? Uma versão mais antiga. E aquilo... Você sabe que com isso você entregou a idade, né? Foi. Eu tenho 40. Eu fiz 40 no sábado agora. Sério? Fiz 40 no sábado Pô, agora. todo mundo é mais novo que eu, sacanagem. Quarentinha. Meu, eu já tô em 41, já tô velho. Cheguei nas 4 décadas de jogo. E aí, ali na faculdade, comecei a trabalhar, eu entrei na Brastemp, depois fui passando por outras empresas. E aí, nesse universo, cara, desde criança, assim, eu sempre quis fazer um jogo. Falei assim, nossa... Então eu criava histórias, criava as brincadeiras. Falei assim, nossa, eu queria fazer um jogo, né? E aí eu conheci o universo do board game. Eu não conhecia, assim, né? Conheci o RPG, eu conheci o, sei lá, o Banco Imobiliário, conheci o Jogo da Vida, o War, né? Esses jogos. E aí um dia eu fui numa loja, existe até hoje, falei com a Vanessa lá, um grande abraço pra ela, a Fanbox. E na hora que eu entrei, cara, parecia que eu vi zilhões de jogos de tabuleiro. Eu falei assim, cara, foi paixão à primeira vista, assim. E aí eu me encantei por aquele universo, comecei a estudar. Eu lembro que eu alugava jogos, levava pra casa, jogava sozinho, não tinha um grupo formado ainda. E aquilo virou uma paixão muito grande, né? Eu fui carregando isso, trabalhando. E aí eu falei assim, vou desenvolver um jogo. Agora eu vou desenvolver um jogo. Cara, e fiz protótipo, ia em convenção, e fazia curso de game design, e lia, e testava jogo, não sei o quê. Cheguei a fazer alguns, apresentei em alguns lugares. E aí, só que assim, tenho uma carreira, né, de produto digital na paralela. Então, o que você falou de carreira dupla, eu sempre tive também. Eu sempre estava trabalhando e sempre estava estudando game design, jogando, indo em evento. E aí o RPG, nesse momento, ficou um pouco adormecido. Entrei de cabeça no mundo dos board games. Chegou uma época na minha vida que eu fui fazer um MBA, porque o que eu pensei? Foi assim, cara, eu vou para os Estados Unidos, vou estudar lá eu vou ter contato com outras empresas de jogos, vou criar uma carreira lá. Tá, e eu fui fazer o MBA focado nesse mundo dos jogos de tabuleiro e tal. Fui para o MBA, tá? Fui fazer na Duke University, na Carolina do Norte, morei 2 anos lá. E aí lá eu conheci o mundo dos games digitais. Trabalhei em São Francisco, numa empresa de jogo digital. Comecei a trabalhar em jogos e tal. Depois, eu era casado na época. Com uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Me divorciei no meio do curso. Voltei pro Brasil. E aí, na hora que eu volto pro Brasil, que eu começo a trabalhar aqui, e aí eu me esbarro com a Verona ali, né, Verona? E aí, cara, a gente começa a nossa vida... Agora, eu acho que já dá pra... Posso Dá só pra interromper, então? Lógico. 2 coisas. Eu vou primeiro falar de 2 apoiadores, porque deixa eu jogar aqui, perdoa interromper, mas a gente tem que falar dos nossos apoiadores. Quando a Verona fala dos cuidados da família, eu lembrei, a gente tem 2 apoiadores sobre essa questão de cuidado, saúde, pessoal. E o Dr. Edson Milton. Dr. Edson Milton trabalha com medicina integrativa, nutrologia, é voltado para emagrecimento, pelas questões de índice metabólico alterado, colesterol alto, pré-diabetes, né? Tudo eu, né, seu Dr. Edson? Então é um médico bem legal, ele é um jovem que trabalha com isso, ele já veio aqui no nosso podcast e ele trata dos pacientes, cuida, e muita gente reverteu o quadro patológico de ter que tomar remédio, parou, conseguiu diminuir os índices e ficou legal. Então o doutor Edson Milton vai estar na descrição. Tem a doutora Ana Flávia, eu olho para Verona, eu lembro da doutora Ana Flávia, porque ela é médica que atua com dermatologia clínica, estética e tricologia, que é a saúde capilar. Então, precisando, contacta a doutora Ana Flávia. Legal. Vai ter Instagram, eu passo para vocês. E aí, nessa caminhada, vocês conversando, eu vou mandar mais 2 grandes apoiadores do canal aí. Mas a gente vai encaixando no meio. Boa. Vamos pra união aí, pra Rua Verona. O que se aconteceu? encontrou no Tinder. No Foi Tinder. Ô, louco, Foi no sério? Grande Foi Tinder. no Tinder, cara. Caraca, Foi foi no no Tinder, Tinder, foi foi no no meio da Tinder. No pandemia. meio da pandemia. Foi no meio da pandemia. Foi um movimento arriscado, né? E hoje a Foi. gente tem noção disso. Foi um movimento arriscado. Mas é engraçado que o nosso primeiro encontro foi trocando selo de panela no Pão de Açúcar. Porque mercado era um dos poucos lugares que a gente tinha que ir, né? Que a gente se dava o luxo de sair de casa para ir. E naquela época o Pão de Açúcar ainda tinha aqueles selinhos, Se né? juntava. Que você tinha que juntar para poder trocar por panela, enfim,
Tupperware, milhares de coisas. E aí, Foi o o meu nosso ia primeiro vencer, date. o meu tava pra vencer, o do Alan também. E aí, na época, eu morava onde a Verônica mora hoje. A gente, de um lado da Paulista, o Alan morava do outro lado da Paulista. E o Pão de Açúcar que a gente tinha em comum era o mesmo. Não era o que da era o Alameda mais perto. Santos, não, né? Era o da Pamplona. Da Eu Pamplona. ia na Alameda Santos, lá na época do Bexiga. Ei, Ah. saudade. Fábio viu eu andando pelo Bexiga esses dias lá, cumprimentando Deus e o mundo lá. Não, foi lá no da Pamplona. E aí eu comentei com a Alan, a gente já tava se conversando já fazia um tempo já, a gente já tava trocando comida, porque o Alan já cozinhava, eu fazia bolo, mandava pra bolo. ele, mandava bolo. Ah, fiz um bolo. Mandava pro motoboy. Mas a gente não se lá. encontrava, porque não tinha como. Então a gente só ficava nesse envio de comida. Ah. Nossa, se vocês saberem, eu vou deixar endereço com vocês. Vocês lembram de mim, né? Foi a nossa maneira fofa de se cantar, né? É. E aí, nesse dia, a gente foi trocar os nossos selos. O Alan foi muito gentil, ele foi até a porta de casa pra gente ter mais tempo. Então, estavam os dois lá de máscara, andando pra cima e É o pra encontro baixo. perfeito, né? Soquinho, ô mano, e aí? Só que aí foi muito doido, porque a gente não se desgrudou mais. É isso. Depois, acabou a história, assim, foi isso. Foi o Acabou. nosso primeiro encontro e depois nunca mais a É gente se isso. separou. A gente teve uma sensação muito de melhores amigos, assim. Foi. muito doido. E aí estamos juntos desde Estamos então. juntos desde então. Desde então. A gente acabou de fazer 5 anos. 5 anos. 5 anos Fazemos juntos. Caraca. 5 anos. E. Fala. Não. E aí, a gente começou a morar junto muito cedo, principalmente por causa da pandemia também. Eu morava sozinha, ele também morava sozinho. Então a gente estava pagando 2 aluguéis desnecessariamente naquela região da Paulista que é bem caro. E aí a gente achou que fazia mais sentido, já que a gente não podia ver ninguém mesmo, só ia poder ver um ao outro, a gente começou a morar com 3 meses, né? A gente tava 3 meses juntos, Foi. já começou a morar junto e deu super certo. Alugamos. Tamo Tem aí. dado tamanho até hoje. Tá no começo ainda. Tá. 5 anos é Tá bom, começo. porque tá no comecinho ainda. E aí, o Alan trouxe pra minha vida os board games, né? Os jogos de tabuleiro. O Alan tem uma coleção enorme de jogos de tabuleiro. Foi uma das coisas que me fez muito me apaixonar por ele. Meu irmão é nerd, nós 3, né? Os 3 irmãos somos muito nerds, a gente sempre gostou muito de jogar videogame, enfim, a gente é muito desse lugar. E pessoas nerds sempre me atraíram muito. Então, o fato da Alan ser nerd foi uma das coisas que me fez me atrair por ele. E aí, ver aquele monte de jogo me encantou muito, porque eu nunca tinha tido tanto contato com jogos de tabuleiro assim. Então, ele começou a despertar essa vontade de também entrar um pouco mais nesse lugar dos jogos. E aí, a gente jogou milhares. Aí, de novo, na pandemia, só nós dois. Jogou vários, só nós dois. E aí eu fui começando a entrar um pouco mais nesse universo dele também, né? Nesse lugar. Eu já tinha jogado RPG muito na minha adolescência, assim, mas não cheguei a super começar uma campanha. Fiquei um pouco nesse lugar de desenvolver personagem e tal. Então já tinha mais ou menos uma noção do que era. Mas aí quando eu comecei a me envolver com a Alan, ele trouxe com muito mais bagagem, né? Toda a experiência dele e tudo mais. E aí, no ano passado... Quer contar? Conta um pouquinho também. Eu acho que No ano foi passado. Foi um processo, assim, né? Eu lembro que eu tava cozinhando, adoro cozinhar, né? Deixa eu cortar um pouquinho, aham. só antes de você falar, porque é isso que eu ia perguntar. A sua profissão não é o board game, hoje o design de games, né? Mas parece que você tem uma pegada com a cozinha, mas também não é a sua profissão, não é a cozinha. Também não. Me conta também isso, porque o dela é produção cultural. Não, cara, Ela produz a campanha, você joga, como é que funciona? Eu sou gerente de produto digital, trabalho no Itaú hoje. Essa foi a minha carreira, né? Eu comecei a trabalhar com produtos físicos. Então, cara, trabalhei com geladeira, sabe? Trabalhei com entrega, logística. Depois eu passei para produtos digitais. E eu acho que assim, as coisas se conversam. Não, o board game, o RPG, ele é um produto também. Então, as técnicas que eu aprendi, que eu uso nas empresas, eu também uso aqui na casa do mestre, né? Porque é isso, né? O produto ele é um artefato para satisfazer alguma necessidade de alguém, né? Então, a base é a mesma, né? Então, é como se fosse uma massa de pizza, assim. Eu só recheio de uma forma diferente. E aí,
Por que eu voltei? Porque assim, eu tava no mundo do board game, então o RPG é algo da minha infância, começo da vida adulta ali. Depois eu interrompo isso, vou pro board game. E aí eu tava cozinhando e tal. Eu falei assim, nossa, o que eu gosto de fazer? Né? Comecei aquela crise da meia-idade, né? O que eu gosto, o que eu retomo e tal. E aí me veio o RPG. Eu falei assim, nossa, eu vou voltar a mestrar. Eu já tava sem mestrar, sei lá, há uns anos, assim. Tinha mestrado na faculdade, depois nunca mais tinha tentado. Aí eu falei assim, cara, vou fazer e tal. Só que assim, como é que eu volto? Porque os jogos de tabuleiro, eles avançaram muito, né? Então, a gente tava falando sobre o Blood Rage, né? Então, você abre uma caixa de jogo de tabuleiro, cara, tem miniatura, tem carta, você monta uma cidade, tem miniatura pra cacete. Você fala, cara, como é que eu vou fazer algo atrativo? E aí, como eu passei muitos anos estudando jogo de tabuleiro, eu quis trazer isso pro mundo do RPG. Aí eu comecei a fazer cenário, comecei a pintar as miniaturas, comecei a fazer as cartas, comecei a entender como é que eu explico como é que, porque meus amigos, né, na época não sabiam jogar, né? Como é que eu ensino, né? Como é que eu coloco uma trilha sonora, como é que eu monto? E aí eu comecei a aperfeiçoar essas técnicas para poder porque eu mestrava a gente jogava quando era criança, né? Uma outra, cara, vou jogar com o adulto, ele tem uma dificuldade maior de imergir nas histórias. Então ele precisa desses artefatos para conseguir entrar, tal. E acho que hoje em dia também, com o costume que a gente tem com as telas e com tudo muito fácil, muito rápido, muito já pronto, é mais difícil também, mais né? Você difícil. alcançar esse público de hoje, né? Que não Aham. necessariamente é um público só dos jovens, mas as pessoas mais velhas também acabam tendendo É. a querer coisas mais visuais, né? Porque, por exemplo, você vai jogar o Dungeons and Dragons, né? Pega aí um livro do jogador, que é o livro básico, que é o livro que você precisa ler pra jogar, sei lá, tem 350 páginas. Quem que hoje vai parar pra ler 350 páginas pra começar a jogar? Entendeu? Então tem que ser um negócio mais rápido, assim, mais. Então eu fui adaptando, testei muito com o pessoal em casa. Aí eu tenho um grupo que deu certo, o outro não deu, o negócio foi ficando meio frio, né? E aí, como todo bom empresário brasileiro, né? A gente eu tive uma demissão na minha carreira, fiquei um tempo em casa, falei assim, cara, agora é a hora de tirar do papel, né? Então um amigo meu falou assim, olha, estão procurando um mestre na loja, na Joga Sampa. Aí me inscrevi lá, mandei as fotos, falou, vem aqui e tal, mestre aqui pra gente, vamos ver. Fui lá, fiz uma sessão teste, deu certo, o pessoal gostou, cara, tô lá há mais de um ano já, tô mestrando a Maravilha. campanha lá, que é o Coração de Agar, que é a campanha da casa. E aí depois começou os projetos, né? Daí entrou Dona Verona, né? Porque quando ele começou a mestrar nessa loja de jogos, a gente percebeu o quanto tinha muitas pessoas interessadas em jogar, mas que nunca tinham jogado. Uhum. E aí, para você fazer a pessoa ali na hora, senta na mesa e joga, é muito legal também. Mas se você consegue explicar com calma as regras, o que é muito difícil também, geralmente quem consegue explicar as regras já joga há muito tempo, e quem já joga há muito tempo às vezes não tem paciência para explicar para quem não sabe absolutamente nada, nunca jogou um dado na vida, enfim. E aí a gente já começou a entender que tinha esse público necessitado de ter esse conteúdo esmiuçado, né? E na mesma época, uma aluna minha, a Viviane, maravilhosa, que até hoje te agradece profundamente, eu comentei com ela sobre as miniaturas que o Alan pintava, sobre, enfim, o trabalho dele com RPG. E aí ela virou pra mim e falou assim, Vê, esse hobby do Alan tem muita cara de Sesc. Aí eu falei, é mesmo? Você acha? Ela falou, eu acho. Acho que o Sesc se interessaria muito por um projeto assim. Eu falei, boa ideia, vou fazer isso então. E aí eu entrei com a minha com a minha veia cultural, produtora doida, e aí fiz um projeto, criei um projeto e tentei
dentro do conhecimento do Alan, estruturar isso, como eu fui professora por muitos anos e me formei professora também na faculdade, eu consegui estruturar de uma maneira didática o conhecimento do Alan. Então, esse é o lugar onde a gente se conecta, assim. O Alan tem muito conhecimento da RPG e eu tenho conhecimento de estruturar tudo isso que ele sabe. E aí a gente junto, a gente consegue fazer esse encontro de ensino, assim, né? Para que isso seja divertido, enfim, não seja um negócio chato, que a pessoa pare e fale, nossa, quantas regras, que saco. Exato. E aí foi isso. Aí mandei a primeira proposta pro Sesc, fui enviando para um, fui enviando para outro, eles foram gostando muito, a gente foi chamado. E estamos aí. Já fizemos algumas oficinas, campanhas. E eu acho que um projeto, agradecer inclusive o coordenador Sesc Pompeia, o Ricardo, programador, uma Ricardo, incrível, pessoa maravilhosa, que teve a brilhante ideia de fazer RPG para terceira idade. Pessoas 60 a mais, assim, cara. Foi muito legal. Cara, a gente mestrou pra pessoas que até de, 85 anos. 84 foi a nossa aluna mais velha. E assim, foi uma experiência incrível, assim, cara. As pessoas, eles nunca tinham jogado na vida, sentaram lá, fizeram personagem, criaram histórias. E, cara, era uma turma, assim, sangue no olho, assim, não tem negociação. Sim. E foi muito legal ver isso, assim, né? O quanto independente da idade, quando você mostra a proposta de uma maneira interessante, independente da idade, elas vão conseguir entrar de cabeça e se envolver e querer fazer coisas. Foi muito legal o quanto cada uma das jogadoras, elas tinham... trazia um pouco delas também, né? Uma delas era super religiosa e aí ela quis trabalhar com religião com dentro clérigo, do jogo, e aí tinha uma questão religiosa também na personagem. Então foi muito legal ver assim, o quanto RPG atinge também essa faixa etária que às vezes a gente acha que não vai ter interesse, né? E mexe com a mente, né? Sim, tá exercitando a mente. total. É igual fazer um sudoku ali, né, meu? Era muito legal, assim. E eu achei muito engraçado, porque, cara, elas partiam pra briga, assim, cara. Partia pra briga, não tinha... Ah, beleza, vou pra cima. Tiro a espada e bato nele. Assim, e era uma senhorinha de 70 anos. Eu falei, não, tá bom, então vamos, joga o dado aí. Cara, era muito legal. Mad Max, assim. Não tinha muita conversa, não, cara. Elas partiam pra cima. Foi muito legal, assim. Foi uma experiência muito... A troca foi muito boa. Agora uma coisa, deixa eu pôr aqui na câmera. Como se diz? Pra vocês fazerem tudo isso, pra ir pro mercado, pra ir... Como que vocês iam? Iam de carro? De carro, né? Inclusive, a gente adquiriu um veículo. A gente adquiriu um veículo. Porque a gente leva muita coisa, né? Leva cenário, leva miniatura de árvore, toalha, carta, dado, miniatura. Até ficar transportando isso é meio... Então a gente vai de carro. Essa curiosidade porque queria falar de mais 2 patrocinadores. São 2 apoiadores que, assim, um tem a ver com esse deslocamento e o outro que, assim, pelo visto, vocês dormem, tem vida ou só trabalha e joga? Porque vocês não param. É puxado. Então, assim, para se deslocar, precisa comprar ou vender um veículo que vocês tenham, novo ou usado. Tem o Felipe Brizola, é um gigante. Ele é especialista em compra e venda de veículos do grupo T-Line. Então, precisando comprar, vender o veículo, trocar, conversa com ele. E tem a House Shine. O que é a House Shine? É uma empresa de serviços de limpeza residencial e comercial. Eu acho que até, se eu não me engano, eu vi ali, mas tem até pós-obra, viu? E aí, precisando, conversa. Essa House Shine que eu falo, ela é de São Caetano do Sul e ABC Paulista. Mas a gente conversa com eles, eles indicam alguém pra cá. Ou vem, não sei, a gente vê. Então, só para falar deles, grandes apoiadores nossos. E aproveitando, vocês viram que eu tava aqui, me perdido aqui atrás das câmeras, porque eu lembrei de 2 coisas. Vocês falam de board game, eu conheci um pouco que tinha esse mundo de alugar, nem sabia que tinha isso. Primeiro eu comecei com aquele euro, eu não lembro, é euro alguma coisa que você coloca tipo os trens, é um europeu, Ticket to Ride. Que é o europeu lá que você coloca os trens pra vencer e ocupar os espaços.
Conheci por causa da virada hacker do Garoa Hacker Club. Que eu comecei a andar no meio dos Hacker Club e conheci. E aí depois encontrei um amigo meu que foi um daquele que trabalhou na Forbidden na época. Aham. E aí do lado tinha a Ludus. E eu fui lá uma ali. vez, joguei, conheci. Na verdade eu conheci com um amigo meu, depois fui morei ali do lado. E jogando nessa... Aí fui na loja do meu amigo e joguei um que eu adoro. Eu tenho uma raiva até hoje do menino que ele me estragou na primeira jogada, mas eu ainda gosto do jogo. Acontece É. frequentemente. Não sei se vocês já ouviram falar do Munchkin. Munchkin. Nossa, Sim. Ih, adoro. Dá briga. Ele colocou uma galinha na minha cabeça e eu perdi não. o jogo. Na Não. primeira, cara. Nem esperou. Não, acontece. Eu acontece. parei de falar com ele. Cara, E aí? Isso é muito interessante. Acontece muito em RPG também. Sabe porque tem um livro chamado Homo Ludens. Que ele, porque assim, o jogo, a brincadeira, ele não é da espécie humana. Ele é de qualquer animal. Os gatos, a gente tem 3 gatos, eles brincam. O animal, ele brinca assim, né? Finge que Ele tá. finge e tal, e tem regras, você não pode morder muito forte, né? Então, na hora que você... É muito louco, assim. Na hora que você fala, isso aqui é minha miniatura, essa é minha peça. Tudo que for... Se você é atacado, o seu cérebro, ele não consegue... Ele não consegue dissociar que aquilo ali é um pedaço de plástico e é só uma brincadeira. Não, você se sente atacado. Pensa, Verona, quando está jogando, se alguém ataca, assim, ela pega muito mal. Em jogos de traição, que bom que você ela não avisou. consegue- Ela não Chateado, consegue chateado. jogar jogo de traição. Então, cara, acontece muito. Na última sessão teve uma briga entre 2 personagens. Então, no meio do café da manhã, começa quase você tacou raio no outro, cara. E aí você tem que deixar rolar a confusão. Mas é engraçado você ter falado isso, porque acontece mesmo. Tô magoado. É. Amizades são desfeitas. Pô, mas era uma galinha na cabeça. Eu perdi o Pois jogo. É sério, tinha 2 pessoas que nunca tinham jogado, a gente tava explicando pra eles. Aí, beleza, começou. Fiz isso. Tô pra você. Acabou o jogo. Eu falei, não, você não fez isso comigo. Pô, o pessoal tá chegando agora, eu tô aprendendo. Cara, Aí é sacanagem. eu tenho dor no coração Pô, até hoje desse porcaria aí. Mas, ó, eu lembro do Munchkin, que é maravilhoso, eu só não joguei. Primeiro que costumou a grana, então eu segurei um pouco e não tem com quem jogar. Minha pequena falou assim, joga comigo, né? Eu falei, mas é só 2, tem que ter uns 3 a 4 ou mais, né? Não dá. E eu lembrei de um que acho que foi na BGS que lançaram desse ano, que é o Super Lemming. Já jogou? Cara, isso eu não conheço. A Maple BR trouxe. Super É tipo, legal. é tipo uns. Eu vou resumir mais ou menos que eu não vou lembrar de cabeça. Assim, mas tá lá embaixo. Depois vocês me lembram, eu mostro. É tipo uns gatos, uns bichos. E eles vão pular do penhasco. E aí você tem um esquema de salvar eles. Então, se você salva, você ganha ponto. Ai, que legal. Se você evita, mas se ele pula lá um negócio, ele consegue completar e ganha mais, uma coisa. E tem um detalhe. Sempre que ele salva, você tem que agradecer. Porque se você não agradecer, você perde ponto. Então era engraçado que eu ficava, eu e a mulher, obrigado, Super Leve, e ficava zoando, sabe? Porque tinha que agradecer. É muito legal. E é umas cartinhas, assim, muito legal. E aí, vocês falando, eu lembrando de eu jogando com ela e... Eu acho fantástico, assim, cara. Então, acho que tanto o board game quanto o RPG, que, cara, você é plástico, né? Plástico, papel, resina e criatividade, imaginação, e você passa horas, dias, semanas entrando naquela história. Sei lá, eu pelo menos, eu faço isso, você é transportado para um outro universo, né? Você consegue viver aquelas aventuras e depois você volta pra sua vida normal, assim. Então, eu acho fantástico, assim, cara. É algo que me fascina desde quando eu sou pequeno e eu acho que eu fiquei muito feliz com a Casa do Mestre, que agora a gente conseguiu levar um pouco pra fora. Falou assim, olha, né? Muita gente veio agradecer a gente, eu sempre quis jogar, nunca tive oportunidade. A pessoa vinha de longe pra jogar com a gente lá no Sesc. Então, acho que tá sendo um período bem recompensador, assim. Consegui dividir um pouco isso com o pessoal. Não, como fala? É o que eu falei, eu tinha visto no Instagram, né? Aí comecei a seguir. Até aí, o pessoal do Instagram que faz as coisas, não sei aonde, não sabia nada. De repente a Verônica abraçada com os 2 no dia seguinte. Eu falei, meu Deus, eu preciso estar nesse lugar. É muito legal. E deixa eu perguntar uma coisa, deixando um pouco, voltando um pouco pra trás, que eu acho que eu falhei um pouquinho. Como é que negócio é esse? Como é que entrou a cozinha na tua vida? Cara, foi na pandemia. Foi na pandemia. Eu estava trancado dentro de casa, perdi o emprego. Teve um grande layoff, eu trabalhava na Estônia na época. E eu falei assim, cara, e eu gosto muito de comer, sempre gostei muito de comer.
Eu falei assim, e agora, mano? Porque eu tô desempregado, já os restaurantes já não abrem direito, já não tenho mais dinheiro. Ah, vou começar a fazer. E aí foi isso, assim. Então foi pra mim, suprir uma autodemanda minha, assim, cara. Eu lembro que eu adoro, amo de paixão a Rita Lobo. Entrei no site da Rita Lobo, comecei a baixar as receitas, comecei a fazer, começou a dar certo. E aí uma coisa, vou testar tal coisa, vai lá. Aí fiz cuscuz, aí fiz moqueca, aí fiz sardinha, aí fiz pizza, começou e agora aí virou um. Inclusive, aí eu começo a mesclar. Grande parte das ideias para as campanhas que eu tive foi durante a cozinha. Então eu tô cozinhando, pensando o que vai acontecer, como é que é a história do vilão, que magia que ele vai soltar, como é que vai ser o ápice da campanha. Sai desses momentos de. Eles chamam. Relaxamento, né? Eles chamam, tem um nome, eles chamam de meditação ativa. Você fica fazendo algo, mas o seu cérebro consegue pensar em outras coisas, assim. E aí entrou e hoje eu sou o cozinheiro oficial de casa. É. Verona é a motorista, leva Eu lá, sou. troca pneu, suja engraxa, eu tô lá com o avental Sou cozinhando. eu. É, É isso. te inverteu lá. Eu até tento cozinhar, mas eu faço gororoba, erro no sal às vezes. O máximo que eu produzi assim foi processar o sal no processador ali, para o sal grosso, para ser um pouco menos pior. Mas ainda só a gororoba. Não, mas tem método, tem método. Pega o site da Rita Lobo, vai. A única coisa da Rita Lobo que eu tô acompanhando por enquanto é a Air Fryer que eu comprei lá da Rita Lobo. Cara, a Air Fryer ajuda muito. Minha mãe comprou uma desses dias. E aliás, é verdade, né? Às vezes eu pego fazer pergunta, tô falando as coisas, mas né? eu tive que, negócio de colesterol, essas coisas, tive que mudar. O nutricionista mandou mudar a alimentação. Eu falei, agora. Bicho, é mais rápido. Eu pego uma panelona de pressão, arroz integral, lentilha, frango, água, cebola, alho, pressão e pronto. Vai ficar uma coisa só, né? Mas dá. Cara, quando eu tô com pressa, eu faço também, cara. Junta tudo. Junta tudo. Porque aí você come mais barato, come mais saudável, você vai aprendendo ali, e aí você faz. Tem dia assim, cara, por exemplo, modéstia, o meu molho é muito bom. Meu molho de tomate. Molho de tomate. Meu molho de tomate é muito bom. Eu peguei um pedaço da receita da minha família, misturei com um pedaço da receita da família da Verona. Surgiu um molho lá que a gente gosta. Cara, é muito difícil achar. Você vai no restaurante aqui e tal, não é igual. O fato do Alan se dedicar tanto à cozinha faz com que ele fique muito chato pra comer fora de casa. Você começa a ficar chato. Ele é super exigente. Não tá tão gostoso quanto o meu. É engraçado. Bem exigente, Alan. É bem exigente na cozinha hoje. Mas é como... sei lá, cara. Eu gosto muito de arte marcial também. Sou faixa preta de judô, comecei a treinar jiu-jitsu. E você vai aprendendo, né? É um processo. Eu comecei a pintar a miniatura. Eu não sabia pintar a miniatura. A primeira miniatura que eu pintei ficou tudo. Eu guardo ela até hoje, né? Eles falam... Os grandes pintores falam assim, guarda a primeira. Primeiro você não vende, não faz nada. Porque essa você vai lembrar a sua vida inteira como que você começou. Uhum. Então eu lembro, eu dou nome pra elas, né? A Rosa lá, é uma taverneira. Toda tosquinha, assim, tudo. Não tem variação, não tem transição de cor, não tem. Meu professor, o Felipe, que não veja ela. Mas faço aula com um cara maravilhoso, o KN Studio, Felipão. Então, você vai aprendendo essas camadas. O podcast deve ser parecido. Você faz a primeira, a segunda, aí você pega uma técnica aqui, pega uma técnica ali, você vai... Eu acho que eu faço caca até hoje. Você vai... Não, mas todo mundo, né? A gente vai passar, que nem no RPG, a gente passa de nível, né? Nas coisas que a gente vai fazendo. Tá, e falando nisso, já que você falou como chama, das transições de cor e tal, como chama? Eu ia falar pra você, eu vou pôr a câmera pra mim, que eu acho que é mais fácil pra mostrar naquela câmera que tá perto de você. Mostra um pouco das miniaturas. Mostra nessa aqui que tá mais perto, fica mais nítido para as pessoas. Vou jogar aqui. Olha só a miniatura, gente. Olha que coisa linda. Nossa. Isso aqui a gente é um trabalho, eu pinto... Traz um pouquinho mais para baixo ela. Assim? E um pouco mais pro centro. Para você, mais perto para você. Aí, jovem. Um pouquinho mais para cima. Aí, perfeito. Então, eu comecei a pintar, acho que faz uns 2 anos. Tô aprendendo, assim. Pega aquela lá que você falou, transição de cor, aquela grandona ali do fundo. O ogro do mar. Nossa, por favor, que isso. Olha isso, gente. Esse aqui é um...
uma peça do Descent. Isso aqui é uma peça de um board game chamado Descent. E é isso, cara. Você vai fazendo aos pouquinhos, tal, você vai aprendendo. Tô fazendo aula agora, né? Tô fazendo aula, sou o pior aluno da turma, assim, mas... Tá, mas é pior desse jeito aí, pelo amor de Deus, hein? Não, a mas galera é que ele quero tá ver mais. sendo injusto Muito, com né? ele mesmo. A turma é muito É avançada. muito avançado. Sei lá, os é caras muito pintam 10 avançada. anos, tal. Esse aqui, mostra esse aqui. Vamos ver. O Esse Orczinho verdinho aqui. aqui, Esse aqui é o Orczinho. Truvan. Esse aqui já é tudo... Uma galera aí já jogou Já. com o Truvan, já o Orc bárbaro. Inclusive as tiazinhas lá. É. Cara, jogaram com o Truvan. Eu sempre jogava D&D, eu era o ladrão. Ladrão, cara. Abraço pro Lucas. Vamos fazer o aí. seguinte, a gente tá mostrando um pouco das miniaturas, você falou das cartas, mostra as cartas também Vou aí mostrar na as câmera. A gente... Se quiser mostrar a pasta e tirar alguma. Vou tirar uma cartinha aqui. Quer que eu segure a pasta aí? Tranquilo, então. A gente costuma Só fazer... tenta aproximar um pouco o microfone também aqui. Eu imprimo, escolho os desenhos, porque aí fica mais fácil, né? Isso, baixa um pouquinho pra mostrar o desenho em cima. Não, mas sobe. Aí, é porque pega um pouco a luz. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Tá, fica à vontade. Ah, tá. Pensei que você ia segurar. Então, pra cada equipamento, pra cada magia, pra cada coisa que tem no jogo, a gente imprime uma cartinha. Porque, assim, como eu lidei muito tempo com board game, eu sou apaixonado por esse fator tátil, você tocar as coisas, né? Hoje em dia é tudo muito digital, muita tela, muito... Eu falei assim, não, cara, eu quero fazer um jogo que as pessoas toquem nas peças. Eu tenho 5 poderes, você vai ter uma carta pra cada um. Então, as minhas mesas, elas são... como é que chama? Não é minimalismo, é maximalismo. Tem muito elemento, assim, cara. Na hora que você vê a mesa, é uma infinidade de coisa. Eu gosto muito disso, né? Eu acho que traz um conforto muito legal pro jogo, assim. O pessoal gosta muito, assim, cara. E ai de você se pegar a carta de alguém. Os ladrões, principalmente. Os dinheirinhos, eu não trouxe aqui, mas os dinheirinhos, a gente tem as moedinhas de ouro e tal. Nossa, que E sempre tem um ladrão que rouba o próprio grupo, né? Então, assim, aí, cara, sempre dá briga. A né? gente tenta trabalhar muito com essa imersão, né, na casa do mestre. Então, se alguém vai achar uma carta com algum personagem, essa carta vai existir de fato, eles vão receber essa carta. Provavelmente eu vou ter escrito essa carta à mão. Eu gosto muito de selos com cera mesmo derretida. Então, geralmente nas nossas campanhas eles recebem cartas seladas uma por uma mão. A gente tem uma coleção de selos, inclusive. Onde vocês estão comprando as matrizes do... Putz, esqueci o nome do negócio. A cera? Não só a cera. O cinete? O cinete. O cinete eu encomendo tudo pelo Mercado Livre, com algumas empresas de lá. Eu Legal, mando vou a precisar. arte que eu quero, posso te mandar depois. Eles são ótimos, assim, mas não estão aqui em São Paulo, não. Mas eu mando fazer, a gente sempre faz as artes, manda fazer. E a gente tem uma coleção enorme, assim, um selo para cada tipo de situação, um selo real, um selo meio místico, dependendo da personagem Nossa, que tá que enviando demais, gente. aquela carta. Então essa parte física eu também tomo um pouco de conta, assim, porque eu gosto muito desse lugar artesanal. A gente gosta bastante. Muito legal. Bom, no final era pra gente falar um pouco da jornada de vida de vocês e a gente acabou entrando no jogo, né? Porque é isso. tem como, não né? tem Não como. tem como. Não Que tem coisa. Tá meio assim, eu ia fazer tanta pergunta. Eu falei, "Mas e agora? Agora deixa eu pôr aqui pra gente. Deixa eu aproveitar. Aliás, antes, vamos fazer um merchanzinho aqui dos últimos 2 apoiadores. Que uma é mais pra Verona, que acho que ela vai curtir mais, e o outro acho que é pros dois. Mas assim, uma é a Sandálias Val. Depois eu vou te mostrar. Eu nunca mostro assim, porque eu tive que agilizar a coisa pra facilitar pro pessoal. Deixa eu pegar aqui, quer ver? Derrubei. As Sandálias Val. São sandálias personalizadas pra mulher. A cara da Verona. Essa é a saída que eu chamo de saída de praia. E essa outra... Só um momento, Fábio, peraí. O que aconteceu? Ué, fui eu? Peraí, gente, desculpa. Fica tranquilo. Fiz uma caquinha aqui, já entendi agora o processo. Super trabalhoso. Vai olhando aí. Fábio, acompanha aí pra mim, se eu puder. Super trabalhado. Muito, né?
Essa aqui tem bem cara de saída pra noiva, né? Bem bonito. Sandálias Val. Sandálias Val. Legal. Minha mãe ia gostar dessa. Nossa, verdade, cara da sua mãe. Cara, minha mãe. Dona Taici, a gente vai comprar uma pra dar de presente pra senhora. Gente, desculpa, eu derrubei o produto aqui e acabei mexendo na câmera, deixei aqui o pessoal com a de vocês enquanto vocês admiravam. Deixa eu pegar peraí. Deixa eu pegar o outro aqui. Vou jogar a câmera aqui em vocês, porque eu derrubei tudo aqui. Peraí. E o outro que eu falei é a Florali. São sabonetes veganos. Que legal. Na hora que eu derrubei a câmera de vocês foi lá em cima. E quando eu mudei, tava lá em cima a câmera. Não vai dar nem pra cortar, mas vamos lá. A Florali tem sabonete vegano. Esse aqui é o de Melissa. Ah, esse aí acho que já... Cheiroso. Tá sentindo? Mas porque Aham. tá tanto tempo aqui, coitado. Como por ser vegano, ele tem um prazo. Ele perde as propriedades depois, entendeu? Não, Mas gostoso. tá Agora cheiro. camomila e melisa. Muito E legal. aqui, ó. Essa ele vem nessa embalagem. Ai, que Dá uma olhada bonitinho. nela. Aí eu vou mostrar pra vocês atrás dele aí. Tem uma... Olha, tem um Spotify. É isso que eu ia falar. Tem um QR Code do Spotify com uma playlist da Florali. Só que, legal. além disso, a Florali não tem só o sabonete vegano. Ela tem odorizador de ambiente, tem perfume. Às vezes você gosta desse, pega um aroma aproximado. Então tem sabonete, tem perfume e odorizador de ambiente. Que legal. Sabonete, se eu não me engano, agora tá com um pedido mínimo de 16. Mas é a Florali. legal. É por isso que eu falei, acho que serve pros dois, pra momento de relaxamento. Sim, a gente Mas a adora. Sandálias Val é pra mulherada que gosta, não tem jeito. A Sandálias Val chegou aí pro México, viu? Que legal. Foi encomenda, Muito foi pro massa. México, foi Que pra legal, todo lado. flor ali. Bom, falamos aqui dos apoiadores. Deixa eu colocar a câmera em vocês agora. Porque eu queria fazer algumas perguntas aqui. Com o apoio da produção, a gente teve algumas dúvidas, né? O Fábio mandou bastante pergunta aqui pra gente. Eu lembrei também uma coisa. É assim, a gente até... Acho que a gente até sabe. Vocês querem mais água? Sim. Fábio, põe uma aguinha aí pra eles, por favor. Só não faz igual eu fiz com a câmera. Aqui, Fábio, obrigado. É assim, ó. Primeiro, o RPG, pra vocês, ele se foi como um negócio ou como um lazer. Na verdade, eu acho que isso se tornou um negócio que é um lazer. Como que você define isso? Cara, eu acho que é um hobby monetizável. Vamos falar assim, cara. Então, ele começa como um lazer, assim. E depois a gente começou a transformar isso num negócio. Estamos no processo ainda, né? Obrigado. A gente tem a Casa do Mestre, fez um ano em junho agora. Também quer mais? Né? Eu aceito, obrigado, Fábio. A gente fez um ano em junho. E, cara, tem muitos projetos ainda, né? Então a gente tá com a gente tem as oficinas no Sesc, temos a Caça ao Tesouro, que foi uma ideia brilhante da Verona. A gente esgotou todas as temporadas no Sesc Pompeia. E tem outras campanhas vindo aí. Tem campanha de Cyberpunk, tem campanha de vampiro, campanha de samurai, Dark Fantasy. Então, tô começando a explorar outros sistemas pra gente montar. E eu acho que o sonho grande aí da Casa do Mestre é ter um espaço físico, né? Ter um espaço físico É mesmo. muito legal porque foi muito gostoso a nossa interação com o Sesc, porque eles abriram muitas portas também criativas pra gente. A ideia de trabalhar com idosos veio do Ricardo, né? Grande Ricardo, agradeceremos sempre. Veio muito desse lugar de buscar outras ideias criativas dentro do que a gente já faz. Então, mudar o nosso público e também atingir o público mais velho foi muito massa. Também foi ideia do Ricardo. A própria Caça ao Tesouro também foi uma proposta do Sesc que a gente abraçou e ficou super encantado em fazer, porque também foi um lugar onde eu pude trabalhar com teatro. Eles deram a ideia da Caça ao Tesouro, mas eu não quis trabalhar
apenas como uma caça ao tesouro comum. Eu queria trazer um pouco da experiência do LARP, né, que é uma vertente do RPG, onde você, de fato, age como a sua personagem, você tem um deslocamento espacial interessante. E aí foi muito legal a gente sentar para poder fazer essa elaboração, assim, foi uma experiência muito muito legal, como uma coisa vai puxando a outra, né? Uma ideia que teoricamente é simples, ela começa pela própria necessidade do público, por ideias que vão chegando na gente, a gente começa a ir expandindo, assim. Então tá sendo um ano muito legal conseguir explorar cada vez mais as possibilidades dentro do jogo, assim. Tá sendo bem legal. Cada vez que vocês falam, eu me empolgo mais. Agora, eu ia fazer uma pergunta, inclusive a observação aqui do Fábio, que realmente já foi feita, já foi respondida, que era como esse sistema que vocês desenvolveram em RPG difere do clássico, né? Mas é isso, é o tátil, é as moedinhas, Cara, a cartinha. É a mesma regra, a gente joga o Mestre Dungeons & Dragons 5.0, ainda não fui pra versão 5.5. Mas assim, a única diferença são os elementos, né? Então, cada poder tem uma carta, a gente tem reguinhas para se movimentar no tabuleiro, o tabuleiro, o cenário tem tem casinha, tem árvore, que a gente não conseguiu. Só a gente monta aqui o cenário pra galera ver. Porque o RPG básico, ele é uma folha de papel. E muita imaginação. Isso. E então, aí a gente trouxe... Se você tá saindo de um lugar, tá indo para um outro... se você ganhou alguma coisa, quais são os seus poderes, quais são as suas habilidades, está tudo numa folha de papel. O que dá uma experiência também muito legal, porque você tem que trabalhar absolutamente com a sua imaginação, e aí cada um vai imaginar uma coisa, e aí o que o Alan quis trazer é trazer um pouco mais dessa sensação de você estar vendo aquilo acontecer na sua frente. Então a gente cria esse cenário para que a pessoa imagine que é mais ou menos daquele jeito, que a distância é mais ou menos aquela. Então a pessoa consegue ter uma experiência um pouco mais imersiva nesse lugar. Ela consegue se sentir quase como um observador, né? Com as escalas e tudo mais, é como se você estivesse com uma câmera vendo aquela situação acontecendo na mesa. E é muito engraçado ver por exemplo, você pega uma cena de combate tenso. Tipo, ninguém mais fica sentado. Levanta todo mundo, e circula, e começa a fazer plano. Então as pessoas ficam tensas de verdade, assim. Eu acho maravilhoso. Eu mantenho a postura. Você é um deles. Fica em pé, não consegue. Toda vez que tem combate, eu fico em pé. Não consigo mais ficar sentado, porque eu tenho que narrar, né? E aí, cara, eu me empolgo também. E o legal que é de você ser mestre, você não sabe o que vai acontecer. Porque os jogadores são muito loucos, assim. Então, tem muita parte do improviso ali, você vai entrando na história. E tem sido uma experiência muito gostosa, assim, de criar essas histórias junto com os jogadores. Já tem umas 2 ideias aqui pra dar, daqui a pouco a gente conversa. Mas, uma outra pergunta. Desde quando o ser humano começou a se reunir em volta de fogueiras, nas tribos as histórias e narrativas faziam parte. Para ensinar os mais jovens as obrigações das tribos, preservar suas histórias, cultuar seus valores, heróis e deuses, né, que era o objetivo. O RPG, vocês acham que ele conversa com essas ideias? E se ele conversa, como ele conversa? Cara, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que a primeira coisa, assim, uma das coisas mais fantásticas do RPG, assim, eu lembro disso quando eu tinha 8 anos. Foi a primeira vez que alguém virou pra mim e falou assim, o que você quer ser? Ele faz essa pergunta, assim. E não tem como um jogador ele fazer um personagem e não trazer nada dele. Então, cara, você traz, você começa, e ao longo das campanhas, ao longo do jogo, você vai, às vezes, revelando coisas que você normalmente não revelaria. Então, alguém honesto pode ser um ladrão, alguém muito calmo pode ser um bárbaro, alguém que não tem poder nenhum na vida pode ser um grande feiticeiro. Então, ele traz esses desejos mais ocultos, assim. Então, pra mim, ele é uma grande... Tem uma das melhores respostas que eu já ouvi, cara. É de um rapaz, eu esqueci o nome dele, ele é um professor lá dos Estados Unidos, ele joga a mesma campanha há 40 anos. Ele ficou famoso, assim. E ele fala que o RPG, basicamente, você segura um espelho na frente das pessoas. Você segura um espelho e fala assim, olha, cara, como que você se vê? Eu quero ser um elfo, e quero fazer assim, quero ter esse tipo de poder. E você pode. E na hora que você começa a interpretar esse personagem, você começa a se imaginar num outro universo.
E é muito... Cara, como que você se comportaria nesse tipo de... Você começa a se conhecer um pouco melhor. Ele é uma ferramenta lúdica, lógico, mas pra mim é uma ferramenta de autoconhecimento, assim, então... E coletiva, né? Eu acho que também tem esse lugar fazendo essa conexão do que você falou. A gente acaba trazendo a nossa bagagem também, os nossos conhecimentos, o nosso ideal de mundo, né? Se a gente não traz um espelho diretamente do que a gente vive, talvez a gente traga um lugar onde a gente gostaria que fosse, o que a gente gostaria como a gente gostaria de agir, como a gente gostaria que o mundo funcionasse. Então acho que está um pouco nesse lugar também, da gente trazer as nossas experiências coletivas e poder criar isso num conjunto é muito legal também, né? Você ter essa interação. E a gente vê muito a procura do RPG hoje em dia, principalmente por pais. A gente já teve procura também de pais querendo que a gente mestrasse para os filhos. No próprio Sesc, assim, tendo essa procura de querer fazer com que eles tenham essa experiência coletiva que hoje em dia é tão escasso, né? Esses ambientes onde você pode esquecer as telas, esquecer o celular e, de fato, imergir numa história onde, se você sozinho não bancar, não tem como você parar o jogo, procurar no chat GPT o que você vai fazer nesse momento, ou qual é a melhor rota para sair desse lugar. Não tem o que fazer, tem que ser você ali mesmo, junto com as pessoas à sua volta, para tentar tomar a decisão que talvez seja ideal para aquele momento. Você não sabe o que vai estar na cabeça do mestre, o que ele preparou para você ali. Assim como o mestre também não sabe o que os jogadores vão querer fazer naquele momento. Então, é um lugar muito único, assim, que eu faço muito essa conexão com o teatro. A gente sempre fala no teatro que não existe nenhuma sessão teatral igual a outra, porque a gente nunca sabe como que o ator vai estar naquele dia, se o texto vai sair de um jeito, se vai acabar a luz, se alguém na plateia vai interferir. Então, todas as sessões teatrais vão ser sempre únicas também. Eu acho que o teatro, o RPG, ele tá um pouco nesse lugar também, né? Você pode mestrar a mesma história para as mesmas pessoas. Sempre talvez elas diferente. tomem decisões Sempre diferentes. Sempre Naquele diferente. dia ela viveu alguma coisa no café da manhã dela e aquilo vai interferir na maneira como ela vai agir na mesa, né? Nas experiências do Sesc, assim, eu mestrava a mesma aventura para grupos diferentes e eram histórias Absolutamente completamente diferentes. Assim, o que eles faziam, Soluções. como eles encaravam o desafio final, como é que eles se relacionavam com o vilão da campanha. Então, é muito único, assim, é muito... E é um negócio muito presente, assim, né? Depende do estado emocional de todo mundo ali na mesa. É muito engraçado. Numa sessão a gente teve o mesmo vilão, e aí, pra uma das jogadoras, a jogadora ficou apaixonada pela vilã, assim, achou ela incrível, assim, apaixonada. Quando ela descobriu que era a vilã, ela ficou super chateada. Ela tinha se relacionado super. E teve outras pessoas que, na hora que olhou o vilão, falou: é vilão. É vilão. E a gente explicou do mesmo jeito para as duas pessoas. Então, cada um vai trazer, de fato, a sua percepção, né? É muito legal. O Alan falou alguma coisa, não sei se eu tô te cortando, mas você falou uma coisa que praticamente, se eu tivesse combinado essas perguntas, vocês não tinham respondido tanto. Você, na hora, assim, se é uma atividade lúdica, você fala, claro que é. Então, assim, não precisei nem perguntar, mas... E o que é desenvolvido na cognição de quem participa? Maior sociabilidade, criatividade? O que vocês acham que se desenvolve ali? Cara, o que eu vejo, assim, né? Pessoas muito tímidas, elas têm um ambiente... Lógico, isso a gente... Antes de a gente começar a sessão, eu dou algumas dicas básicas. Então, assim... Então, por exemplo, normalmente o grupo... Eu tô mestrando e tem até 6 jogadores. Então, são mesas grandes, assim, né? Então, assim, uma personagem tá falando... normalmente o Dungeons & Dragons, ele funciona por turnos. Aí é a sua vez. O que você vai fazer? Na hora que você tá... Todo mundo precisa parar e te dar o holofote. Pra que assim, na hora que for na sua vez? Então, todo mundo tem um momento de brilhar. Na hora que alguém tá brilhando, ajuda aquela pessoa a brilhar. Dá a sua atenção pra ela. Né? Vive esse momento junto com ela. E junto ali a gente vai criando essa história. Então, eu acho que assim... Desenvoltura social, acho que é uma das principais coisas. Você tá numa mesa com pessoas, você tem que descrever o seu personagem.
Cara, eu acho que é a parte da criatividade, assim, né? Como é que você... Ah, tá bom. Então, por exemplo, a cartinha lá tem a magia, né? Sei lá, detectar magia, bola de fogo, curar. Tem a mecânica da magia, como ela funciona. Ou o guerreiro, vou dar uma espadada nele. Tá a mecânica. Você vai, joga o D20 e vê se acertou. Acertou, dá um D12 de dano. Pronto, soma mais 3. Essa é a mecânica. Mas como que você faz isso? Você bate de cima pra baixo? Você dá um grito e depois bate? Ou não, o seu combatente ele usa uma lança, ele espera o cara se aproximar, ele joga no contra-ataque. Então, mesmo tendo a mesma mecânica, você consegue customizar isso e tudo e fazer isso ser parte do seu personagem. A Verona, ela nessas oficinas que a gente dá no Sesc, a primeira aula é meio básico, a segunda aula a gente vai falar de desenvolvimento de personagem. E você tem um exemplo maravilhoso do cabelo. Por exemplo, como é que você faz o cabelo do seu personagem, né? Na hora que a gente está desenvolvendo, tendo essa aula de criação de personagem, eu tento trazer alguns elementos teatrais que a gente usa no teatro para desenvolver a nossa personagem numa peça de teatro, assim. E aí, acrescentar também um pouco das particularidades que essa personagem pode ter para que ela fique ainda mais interessante para você, para o mestre que vai usar aquilo a seu favor ou não durante o jogo, e para os outros personagens também entenderem qual que é como que você pensou, né, nessa personagem. Aí, quando a gente eu quebro isso em várias camadas, e na camada física, quando eles vão decidir que tipo de roupa a sua personagem usa, por que ele usa esse tipo de roupa, fisicamente, se ele tem alguma cicatriz, é uma cicatriz do quê? Foi alguma coisa que ele viveu? E aí, quando eu vou falar da aparência física, em vez de você só pensar, ele tem cabelo curto, preto. Se você pensa que o tipo de cabelo que ele tem está relacionado com alguma coisa ancestral, eu dou muito exemplo de Game of Thrones, né? Dos cabelos dos Dothraki. Eles têm um motivo para ter a trança comprida. O tamanho da trança está remetido ao quanto ele nunca foi derrotado. Então, tem uma conexão um pouco maior do que, vou colocar um cabelo comprido porque eu acho bonito. Não, tenta trançar isso com a profundidade que você quer dar para sua personagem, né? Então, acho que é um pouco isso que eu tento também trabalhar nesse desenvolvimento de personagem para que eles tenham também que pensar um pouco mais e não ficar só no raso. Acho bonito, vou escolher porque acho bonito. E tentar elaborar um pouco mais, né? Fora a criatividade e a desenvoltura, a comunicação, perda de timidez, eu vejo, e, por exemplo, eu estou testando uma campanha agora para um grupo, a gente já está quase 1 ano junto, e é um fator agregador. Assim, então a cada 15 dias o grupo se reúne. Então, isso ajuda na formação de laços, de amizades, que é algo que eu tive muito na minha infância e adolescência, e que agora eu vejo isso se conectando. E, cara, é com gente mais jovem, é com gente mais velha, assim, independente classes sociais diferentes, idades diferentes. Ele é um hobby, ele é uma atividade muito universal, eu diria. Assim como você falou as histórias, ela é um negócio muito ancestral, você sentar e contar histórias. O que acontece no RPG é que você participa, você é um protagonista. Você toma decisão. E não eu sou o mestre, né? Tal, eu crio, mas assim, eu não sei o final. Eu não sei se você vai derrotar o vilão. Eu não sei se você vai se aliar ao vilão. Eu não sei o que vai acontecer. Então, junto a gente vai descobrindo isso, né? Então, acho que essa é a grande pegada aí o tempero do eu acho que tem tudo isso, e também tem muita questão de como você entende o seu lugar social, assim, no sentido de esperar, assim como ela falou, você tem que entender que tem o seu momento de falar, você tem que entender que tem a sua opinião, mas também eu tenho a opinião de outras 5 pessoas que estão na mesa. E como que você entra em acordo, né? Que é o que você precisa fazer numa empresa, é o que você precisa fazer na sua casa, quando você tem algum problema e você precisa resolver, chegar numa conclusão.
Então, acho que ele é um lugar um pouco seguro nesse lugar. Geralmente, o mestre ele tem esse lugar mediador, né? De não deixar, sei lá, ninguém se exaltar. Acho que o mestre tem esse lugar muito importante na mesa. Mas acho que é isso, ajuda muito as pessoas que estão jogando, e quanto mais novos, acho que isso incentiva ainda mais, a ter esse respeito pela opinião do outro. E conseguir chegar num meio termo que facilite para o grupo todo, né? Talvez fazer uma concessão aqui, uma concessão ali, para que todas as opiniões sejam ouvidas. E aí tentar chegar no meio termo ali para tomar a decisão em grupo, né? Porque é isso, o jogo ele é coletivo. Ele é um jogo coletivo. Eu vou continuar com mais umas 2, 3 perguntas, mas eu vou pôr na minha câmera de novo pra gente falar dos dados, porque todo mundo que a gente chama de D20 e D12, o pessoal não deve ter entendido nada, né? Pelo menos, não sei, todos que vão assistir. Sim. Mas o padrão é o dado de 6 lados, que a gente tá acostumado, que é o que a gente chama de D6. Então, o D20 é o dado de 20 lados, o D12 é o dado de 12 lados. Se quiser me dar de presente um D100, que é o dado de 100 lados, eu aceito. Gente, nunca vi o de 100. Tem. Nunca tinha visto? Nunca vi. Enorme. Sim. Que bonito, Eu vou ser pôr a lindo. câmera pra mim. Vamos mostrar os dados pra eles, então? Vamos. Deixa eu colocar a câmera aqui em mim. Pega o D20, o D12 e Ó, vamos o tentar. D20. O D20, e aí, mostra aqui. Nessa câmera. Esse é o D20, ele tem 20 lá. Dependendo do sistema, ele tem um certo número de dados. Os Dungeons & Dragons, ele trabalha com bastante quantidade de dados, então esse é o D20, é o dado que você sempre vai jogar. E os outros dados, basicamente, depende do seu dano. Então você tem o D12, São 12 lados. 12 lados, você tem o D10, 10 que é um lados. Que parece um peãozinho. peãozinho, né? Você tem, esse eu acho super fofo, D8. D8. São 8 lados. 8 lados. O D6, o clássico D6, tem em todos os jogos. E o D4, né? O D4 é essa pirâmide aqui Quatro que você dados. vai jogar. Tem e algumas versões, né? Eu já vi outras versões do D4. e é mas o que geralmente ele é uma... vale o que tá em cima. Peraí. Mostra de Opa. novo que acho que não tava dando pra ver direito. Opa, Diminui. aqui, Tenta pegar só nos vértices ali, numa ponta e na outra. Vê se consegue. aqui assim. Aí levanta. Aí, agora. Esse é o D4, vai valer o que cair em cima. E aí a gente usa o D100. O D100 normalmente você joga 2 D10. E aí você fala, esse aqui é a dezena e esse aqui é a unidade. Então você consegue ter... Aí não isso- tá aparecendo. Você jogando não tá aparecendo. Depende, cada sistema vai ter, o Fábio, a gente tava falando do Vampiro à Máscara hoje cedo. O Vampiro, ele só usa dados de 10 faces. Né? O GURPS, que é um outro, você vai só dados de, só D6. Agora o Critical Role lançou um agora, que agora eles usam um sistema de 2D12. Então cada sistema ele vai... Importante dizer que tem muitos RPGs brasileiros Muitos também. RPGs brasileiros. A aí. gente conseguiu trazer do Rio de Janeiro Mojubá. o Lucas Conte, que é o criador de Mojubá. É um jogo muito, muito massa. Ele usa, no D6. geral, 2D6. Enfim, tem o Tormenta 20. Tem Tormenta 20. muitos jogos brasileiros que também... que muitas pessoas jogam hoje em dia também, que é bem legal, Bem legal. são muito criativos. E é isso, tem RPG pra todos os gostos, assim, é só achar o seu É isso. e curtir. Eu acho que, pra mim, o sistema, assim, qual história você vai querer contar? Pra mim, começa com a história. Eu quero criar uma história assim, assim, assim. Tá, então, dependendo da história, aí você escolhe o sistema. Eu gosto de brincar assim. Então, agora, por exemplo, esse aqui, o Dungeons & Dragons é muito feito pra fantasia épica, né? Magos, heróis e tal. Agora eu tô estudando sistemas pra jogar o Cyberpunk. Que é uma outra pegada. Mais futurista. É um futuro, implantes, mega corporações, corrupção, tal, perseguições de carro, ruas movimentadas. Então eu tô procurando, já não tem uma adaptação do Dungeons & Dragons, chama o Carbon 2156. Mas acho que não encaixa muito bem. Vamos pegar um outro tipo de sistema e tal. E é isso, você vai estudar um universo. Eu acho que tem mais de 2-3 mil sistemas publicados no mundo. Então é isso, tem pra todo gosto, assim, cara. É um universo bem, bem grande, assim. Deixa eu voltar no dado só pra mostrar que esse do meu primo veio do meu primo na época, do GURPS. Esse é de porcentagem, só que é só porcentagem exata, ó. Mostra aí pra galera. Olha. Ah, tá.
30, 20, 10. É, só que você vai ter que Pega pegar nos nos pontinhos. vértices Foi mal. que a pessoa Aqui. não vê. Aí. Lindo esse dado. Vamos mostrar os outros nessa posição de mão, que acho que fica legal pra gente ver. Esse aqui é o do... Porcentagem, esse. Mostra o D6 de novo. Esse D6 é lindo. De onde que ele é esse D6? Esse D6 eu acho que eu comprei, tipo, naquela Forbidden, na Devir, alguma Forbidden. coisa assim, sabe? Lindo esse D6. Adorei essas cores. Esse D10, né? Um D10zinho de novo. Mostra ele assim que tá ficando legal pra ver aqui. D10 transparente quase. É. Mostra lá o D20. Quem joga Magic tem o D20 que é ordenado, né? Esse D20 é de Eu RPG. não sabia que o do Magic era ordenado. É, agora né? é Fiquei coisa sabendo. moderna. A gente é antigo, não lembra, sabe dessas ele coisas. conta a vida, né? Por isso que ele... É, Ah, e tá. aí ele vem na ordem. Mas esse é de RPG, porque ele é fora de ordem. Então, às vezes, eu ia na casa dos amigos e só via os D20 de Magic, que aí tinha contato de não- vida. Aí era ruim. Deu 8. Parece um balãozinho. É um fofo. balãozinho de O festa junina. D4, né? O D4 acho que você mostrou. D4. Esse é o dado do mago. Que maravilha. É isso. Deixa eu voltar, então, a câmera pra vocês. Obrigado. Vamos lá, tem mais coisa ainda pra perguntar. Falando primeiro dos sistemas brasileiros, eu lembrei de uma coisa. Na nossa época, porque eu sou da época da Dragão Brasil, dessas coisas. Aliás, se eu não me engano, encontrei Dragão Brasil versão digital que, tipo, sei lá, alguém escaneou, não sei como que Nossa. foi, eu preciso achar de novo. Mas nessa época eu lembro que eu vi discutindo muito sobre RPG nas escolas para desenvolvimento dessas coisas. E se eu não me engano, se não falha a memória, ó, já falhou. Tinha um que chamava Bandeirantes. Bandeirantes. Sobre os Bandeirantes. Tem. Se eu não me engano, o Bandeirantes ele foi um suplemento do GURPS. Nossa, que legal. Não lembro direito, assim. Eu não cheguei a jogar, mas eu ouvi falar. GURPS Bandeirantes. Não. GURPS é um sistema do Steve Jackson. Ele é considerado o mais complexo de todos. Ele tem famosa regra pra cavar. Vou cavar um buraco. Tem uma regra, ó. Gente. Joga 2d6 a cada não sei o que, quantos metros você cava. Então ele é bem completo, assim. E aí eles foram lançando outros módulos ali, que GURPS Cyberpunk, GURPS Magia. Então você vai acoplando os módulos ali. Mas tinha o Cyberpunk mesmo. Eu ouvi falar, a gente foi no Diversão Offline esse ano, e aí tinha um grupo ali eles faziam, não era RPG, mas era mais jogos de tabuleiro, né, pra deficiente auditivo, deficiente visual. Tinha RPG também, Tinha RPG mas tinham também. vários tipos de jogos adaptados para Pra diferentes diferentes públicos. pessoas com Assim, deficiência. com deficiência. Tá, e vamos lá. Além disso, deixa eu pôr um pouco a câmera em mim, porque na hora que era pra estar a câmera em vocês, estava em mim, na hora que é pra estar em mim, tá em vocês, então eu keep. Vocês já responderam uma parte também, mas eu vou fazer essa pergunta. Existem cursos de contação de histórias. Geralmente são desenvolvidos para crianças. O RPG se insere nesse tipo de atividade? Vocês responderam, mas vamos, sei lá, se tiver mais alguma coisa que a gente pode acrescentar. São jogos mais complexos? Não é mais complexo. Criança pode participar. Como é que é essa questão da criança no RPG? Cara, eu acho que ele é um jogo muito democrático. Eu acho que você precisa só se adaptar para o público. Então, entender que a paciência que você vai ter que ter com crianças mais novas, que se empolgam muito e passam por cima, às vezes, que é isso, não tem esse tato social que eles ainda vão desenvolver. Você precisa estar preparado, principalmente o mestre, precisa estar preparado para lidar com esse público. Uhum. Eu acho que cada público tem a sua necessidade, mas acho que o RPG serve para qualquer uma das idades. Assim, ele vai explorar coisas diferentes para cada uma das faixas etárias. Assim. Ele serve, e aí, assim, aí você tem que escolher a história. Como é que você vai narrar? Então, por exemplo, cara, você não vai, você enfiou a espada na barriga e abriu a barriga. Não, você vai fazer um negócio. E o sangue jorrou. Assim, cara, você não vai traumatizar as crianças, né? Então, acho que o nível de narrativa você precisa adaptar. Tem um sistema novo que a gente descobriu que chama Aventura em Blocos, que ele desenvolveu para brincar com peças de Lego. Você faz os bonequinhos do Lego, você joga um dadinho.
E aí você simula as batalhas ali e tal. Então você tem. E aí tem alguns sistemas, eu não conheço muito, assim, mas tem sistemas voltados ao público infantil. Tá? Que você tem uma outra pegada e tal. Mas é isso, assim. E aí eu acho que entra muito o que você falou, o papel do mestre. Como é que você vai criar a história? Como é que você vai manter. Administrar essa mesa, né? Então, mas assim, cara, super encaixa. Super encaixa. Uma outra pergunta que a gente ia fazer era qual a faixa etária de quem participa. Mas vocês já entregaram tudo, né? Porque vai da criança até idoso. Vai. E, assim, e todos funcionam. Todos Mas, por funcionam. exemplo, uma partida com os idosos, ele é um pouco mais devagar. Um pouco mais. Você tem que. É um pouco mais. Um público mais jovem, ele já é uma pegada mais rápida, assim. Então já. E já dura se mais vestiu- tempo dura também, mais eu tempo, sinto, né? Então você vai adaptando ali. Você vai vendo como que a mesa vai se comportando. E aí, mas assim, mesmo os jovens, tem dia que eles estão mais tranquilos. Entendeu, cara? Tem dia que não querem muita porrada. Querem mais dialogar, Conversar. explorar mais o personagem deles. Tem dia que eles querem ir pra treta. Então você vai sentindo ali e vai entregando isso, cara. E quantos jogadores é bom pra jogar RPG, você acha? Olha, a gente trabalha com mesas de 6, tá? De 4 a 6 funciona bem. 3, eu joguei minha vida inteira com 3, mas era um grupo de amigos, conhecia há 10 anos. Funciona também. Mas eu recomendo, sei lá, de 4 a 6, eu acho que é um tamanho bom de mesa, assim. Muito mais que isso, você começa a perder o controle. É difícil, assim, você manter. Dá também, depende da habilidade do mestre. Eu seto em 6, assim. Já porque- mestrei pra 7 já, mas você não consegue porque dar tanta pensando atenção. principalmente nos turnos, né? Pensando assim, no Dungeons and Dragons principalmente, você precisa esperar todo mundo fazer sua ação. Então, quando você tem muita gente na mesa, a primeira pessoa faz a ação dela, ela tem vontade de ir no banheiro, comer um negócio, porque até chegar nela de novo, muita gente E tem os vai monstros ter... ainda no meio desse então, percurso, né? acaba ficando muito tempo até você ter o seu momento de ação ali. Então é bom trabalhar com no máximo ali uns 6. Mais de 4 a 6 eu acho que é um Até pra número caber na bom. mesa, né? Até pra caber na mesa. Que Senão mesa que vai tem caber mais que isso, é Exato, difícil. Exato. E agora eu joguei a câmera pra gente, que vocês me lembraram bem, é verdade, né? Na época da Forbidden, nessa época que eu ia jogar. E é isso, o cara tá jogando aqui, o outro levantava, pegava um salgado, pegava uma coca. Aí você não tinha grana, ficava meio com vontade, ficava olhando, era muito legal isso aí. Era pegar a comida, ficava jogando em cima, muito legal. Eu tava com uma ideia aqui, eu mostrei os dados e tal. Tive uma ideia que falar pra vocês aqui, a mesa é 2x1. Teria que estudar a posição de câmera, porque teria que ver pôr a nossa produção pra levantar e abaixar as câmeras quando necessário. Mas vocês já pensaram na ideia de ter um canal, alguma coisa, jogando RPG ao vivo? Já. A gente já pensou. Tem muito streaming, né? Você tem o Critical Role, que ficou bem famoso. Tem o Fogo na Dungeon aqui no Brasil. Mas de mesa. De mesa, sim. Nossa, né? eu quero conhecer isso. Mas assim, a produção, assim, a gente até pensou assim, mas, cara, é um trabalhão, assim, né? Eu acho que pra você ter conseguir montar esse cenário, assim, pra conseguir transmitir ao vivo, exige pessoas compromissadas. Né? Pessoas compromissadas e tem um nível técnico ali também de conseguir montar, ficar interessante. Por exemplo, muita gente me pede pra jogar online. Tem alguns sistemas online que você faz o tabuleiro online, as miniaturas e tal. Eu ainda não comecei a ir pra essa linha porque eu gosto muito do físico. Gosto muito de olhar pra pessoa, deixar as miniaturas, deixar as pessoas tocarem, né? Então acho que tem excelentes canais que dá pra acompanhar. Quem sabe um dia, né, a gente consiga A gente tem vontade. fazer. Tem vontade, assim, né? Por enquanto a gente Mas tá vamos mestrando ver. por aí ainda, né? Vamos ver. Vamos ver. Bom, se serve de palpite, porque quando no meu trabalho, às vezes entra alguém na empresa novo, começa com umas ideias que às vezes já pensou, mas tem motivo pra estar daquele jeito, né? Então a gente chama do revolucionário ultra jovem, né? Então, se vocês me permitem uma ideia revolucionária ultra jovem, é o seguinte, a Verona deve conhecer mais, talvez não tenho certeza, a questão do cinema de guerrilha. O que é o cinema de guerrilha? É fazer o melhor cinema que você pode com o pouco que você tem. Vocês querem mais água?
Não. Então, fazer um RPG guerrilha. Ah, Um interessante, RPG de mesa, físico, igual você gosta, mas transmitido. Legal. Ó, galera. Interessante. Aí vai sair Ó, pau, vai sair tudo, mas... O que eu, até agora, eu não vi físico assim que o cara consegue dar zoom nas miniaturas. Ah, já deu um zoom aí. Eu não vi muito, tá? Eu vi mais narrado, né? Eles falam. Com miniatura também nunca Com vi. miniatura, assim, com cenários e tal. Eu não vi muitos assim. Aqui é mais guerrilha, não sei se vai dar tanto zoom assim na hora, mas a gente abaixa a câmera e levanta, Por né, que Fábio? não? Por que não? Por que não, né? Mas vamos testar, estamos abertos. Casa do Mestre Guerrilha. Ia ser massa. Ia ser massa. Dá pra testar. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir ajuda pra vocês agora. A gente vai encerrar, tal, vamos fazer alguma coisa, mas eu acho que eu vou precisar fazer um insert que eu deixei passar Tá bom. um detalhe. Claro. Mas antes disso, vamos pro momento caixinha? Bora. Momento Bora. caixinha. Vamos fazer o seguinte, então vocês já acompanharam lá no da Verônica, o pessoal tá acostumado. Momento caixinha. Essa aqui, aliás, vamos tentar, vocês que têm essas aberturas, de repente a gente chega na editora Matrix. Gente, por favor, eu quero um cômodo de caixinha, porque eu adoro. Olha, de sabedoria da cabala, de jogos teatrais, do improviso dos barbichas eu tenho. Meu, é cada coisa. Essa caixinha é a sabedoria do yoga. São 50 perguntas de autoconhecimento. Não da Verônica, era o sentido da vida. Essa, eu acho que tem muito mais a ver com o sentido da vida do que a do yoga, mas é bem legal. Então vamos fazer o seguinte, aí como RPG seremos democráticos, vocês vão escolher. Vocês querem tirar... Fala. Não, eu tô Te achei prestando cortão. atenção na regra aqui, né? Vocês querem tirar uma carta cada um e falar sobre a sua carta? Vocês querem tirar uma carta cada um e cada um responde a sua? Vocês querem tirar uma carta pros dois? Como que vocês querem fazer? Normalmente o meu convidado ele tira a carta e responde a pergunta, mas assim, tira a carta, não tem carta pros dois, isso é Uma carta pros interessante, dois. porque Carta a pros gente- dois? É a mesma pergunta, duas visões Duas diferentes. visões diferentes. Então vamos fazer o Pode ser seguinte. legal. Nós vamos literalmente colocar as cartas sobre a mesa. Aqui é o registro, né, do ISBN e tal. Tá. Então esse aqui vai ficar fora. Você embaralha, ela embaralha, vocês dois embaralham, corta alguma coisa Tá pra bom. ter energia de vocês. Tá. E aí vocês me dão a carta, não leem. Tá E bom. a gente vai fazer a Eu vou pergunta. embaralhar, você corta. Tá bom. Pode ser? Agora tem que ver quem vai tirar a carta. Aqui, ó. Pronto. Essa carta. Essa carta aí. Olha, sempre tem a ver com o episódio. Essa aqui tem a ver com um comentário seu. Eita. É, comentário do Alan. Lembra quando você falou da sua meditação ativa? Sei. Certo. Então tá aqui, ó. Aí agora, vocês, cada um Tá vai bom. responder, vocês verem. Se você tivesse mais consciência da sua respiração, o que acha que poderia mudar na sua vida? Boa pergunta. Olha que loucura. Mudar na sua vida. Eu tenho muita ansiedade pra tudo. Fico muito ansiosa. Como produtor cultural nunca tem um projeto só e tem todo o tempo do mundo para trabalhar com ele. Então eu tô com muitas frentes hoje, por exemplo, na minha vida. Trabalho com muitas coisas. Trabalho com dança ainda. Trabalho com a Casa do Mestre. Trabalho com os meus projetos pessoais no teatro. Então, acho que talvez se eu tivesse... Eu acho que eu vejo a consciência da respiração aqui num lugar de muita calmaria, sabe? Para você entender o momento das coisas, conseguir se organizar dentro do seu tempo, entender que cada coisa tem o seu momento, porque a minha cabeça começa a girar absolutamente quando eu tô tentando fazer alguma coisa. Então eu sentei para resolver uma coisa da Casa do Mestre, mas enquanto eu tentei resolver isso, tive uma ideia de dança do espetáculo que eu tô dirigindo. Aí eu já passo por cima, então eu não termino aquilo que eu tinha me proposto a fazer no início, isso acaba virando uma bola de neve, assim. Então, acho que ter a consciência da nossa respiração também é esse lugar
de você ter calmaria para fazer as coisas, estabelecer bem o que você quer fazer, o tempo que você quer se dedicar para cada uma dessas coisas. Então, acho que se eu tivesse um pouco mais de consciência da minha respiração, acho que eu teria um pouco mais de calma para conseguir executar as milhares de coisas que eu tenho que fazer hoje, principalmente, assim, as responsabilidades que eu tenho hoje. Eu acho que pra mim seria algo mais relacionado ao prazer do momento, né? Então, assim, eu consigo estar presente e executar, mas às vezes eu não extraio todo o prazer que eu poderia. Então, por exemplo, quando eu tô... Cara, cada miniatura dessa aqui é 10 horas. Uma miniatura eu levo umas 10 horas pra pintar. E às vezes eu falei assim, nossa, vai ser muito legal quando estiver pronto. Entendeu? Mas minha mente tá lá. Talvez se eu tivesse respirando e entendendo, eu estaria curtindo o processo naquele exato momento e não pensando como que a peça vai ficar no final, se vai ficar boa, se eu tô errando, se eu tô com a técnica certa ou não, enfim. Então, acho que poderia trazer isso. Que demais. Muito bom, muito bom. Muito legal. Essas caixinhas são maravilhosas. Muito legal, gostei muito. Obrigado. Gente, obrigado. A gente vai encerrar. Só vou voltar lá com o insertzinho. Muito bom. Se vocês quiserem, a gente fica também. Não tem problema, não. Mas depois não reclama que não consegui ir embora pra casa. Por mim, tá tranquilo, né, Fábio? Temos Vamos pra cima. 3 gatos lá esperando. 3 gatos. 3 gatos. A gente vai encerrar e aí nós vamos só segurar um pouquinho pra gente falar rapidinho. Fechou. E vamos fazer, beleza? Tá bom. Show. Então, obrigado. Muito Agradecer obrigada, a Ala, eu agradecer a agradeço. Verona, agradecer a Verônica, obrigado por fazer essa ligação toda. Quando vocês estiverem no SESC, não sei o que, esquece de mim, já deixa uma vaga lá que eu vou correr. Convidar pra você jogar com a gente. Vamos lá. Todo mundo também que quiser, não sei se a gente pode falar do arroba. Acho que pode. Se vocês quiserem Aliás, seguir a minha, gente desculpe. lá, imagina. Seguir a gente no Instagram, a gente tá sempre com vários projetos por aí. Nosso Instagram é @a_casa do mestre. E lá a gente tá sempre postando os eventos que a gente vai fazer, as mesas que a gente vai abrir, as próximas. Enfim, sigam a gente, tem sempre coisas novas acontecendo. Vai ser um prazer receber vocês em qualquer que seja a atividade que a gente está produzindo por lá. Não, se for só pra aguentar a gente já tá feliz. E muito obrigada Verônica, minha irmã querida, que fez essa ponte. Obrigada, César, pelo convite, foi um prazer enorme. Obrigada, Fábio, que tá aqui também na produção. Obrigado. Obrigada Foi um mesmo. prazer. Obrigado vocês por estar aqui. Fábio, quer aparecer? Não, é tímido, né? Até parece. Gente, é isso. Obrigado pra você que assistiu até o momento. Vamos fazer o seguinte, nos outros episódios eu acabei esquecendo, porque eu tô tentando fazer essas modificações. Vamos, ó, pra quem assistir até o final, vamos colocar a palavra aí, escreve no comentário, eu quero jogar, beleza? Então quem escreveu eu quero jogar, a gente sabe que ficou até o fim. Ó, e não vale pular episódio, pular tempo não, é pra assistir. Aí sim, se pulou já não vale. Bom, e é isso. Vamos ficando por aqui. Que honra, obrigado. Voltem mais vezes. Vamos fazer o live jogo aí, vamos fazer essa loucura. Começa ruim, depois melhora, não tem problema. Mas vamos fazer alguma coisa. E ó, é o seguinte, hein? Um abraço e um beijão do canal Voz do Coração. Valeu? Fui!